Olá, vou ler agora Somos Todos Teólogos, do autor R.C. Sproul. Capítulo 29. Expiação vicária. Estudei um seminário um tanto liberal. Em minha aula de homilética, que ensina alguém como pregar, o professor era mais um instrutor de palestras do que um teólogo. Por isso, ao final do sermão de cada aluno, ele fazia uma crítica da apresentação e da organização, mas se refreava de qualquer crítica do conteúdo teológico. Um dia, porém, um aluno apresentou uma mensagem que pensei ser impactante sobre a expiação como satisfação vicária. Mas, quando ele terminou, o professor de homilética ficou irado e disse ao aluno: "Como você ousa pregar sobre a teoria de satisfação vicária da expiação nestes dias e nesta época?" Levantei a mão e perguntei: "Desculpe-me, mas o que há nestes dias e nesta época que tornou obsoleta a clássica doutrina bíblica da expiação?" Esse é um exemplo da vigorosa e abundante resistência contra o ponto de vista clássico da expiação. Há aqueles que creem que é simplesmente bárbaro e pré-científico afirmar que um substantivo teve de derramar seu sangue para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Entretanto, a ideia de substituição está tão profundamente arraigada no conceito bíblico de redenção que eliminá-la de nossa teologia e de nossa cristologia é rejeitar completamente as Escrituras. Certa vez, Karl Barth fez a observação de que, em sua opinião, a palavra grega mais importante no Novo Testamento é uper, que significa em favor de. Entre os títulos que o Novo Testamento dá a Jesus, está o último Adão, ou o segundo Adão. E isso nos diz que Cristo se tornou um representante por nós de uma maneira semelhante a Adão, que foi nosso primeiro representante. Na queda de um único homem, Adão, ruína e morte vieram ao mundo. E, por meio da obediência de outro homem, vieram redenção e vida eterna. Jesus foi o Adão bem-sucedido, que fez em favor de seu povo o que o primeiro Adão não fez. Remoção do pecado. No Antigo Testamento, vemos o conceito de expiação desenvolvido em Israel por meio de um elaborado sistema de sacrifícios. No dia de expiação anual, os sacrifícios envolviam vários animais, como detalhado em Levítico 16. Depois que o sumo sacerdote fazia o sacrifício de um novilho para expiar seu próprio pecado, 2 bodes eram trazidos e sortes eram lançadas sobre eles. O procedimento referente a um dos bodes nos dá o conceito da expiação, bode expiatório. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode, simbolizando a transferência ou imputação dos pecados do povo para o bode. Em seguida, o bode era levado para o deserto, para fora da presença da bênção de Deus. Carregava os pecados do povo e os levava para longe. No entanto, isso era apenas uma parte da expiação. A outra parte era a imolação do segundo bode. O sangue do segundo bode era aspergido sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. O propiciatório era chamado de a cobertura de expiação, porque o sangue aspergido sobre ele indicava o meio pelo qual os pecados do povo eram expiados e o povo era reconciliado com Deus. No Novo Testamento, somos lembrados de que esses animais substitutos usados no dia da expiação eram apenas sombras de uma realidade que viria posteriormente.
O autor de Hebreus diz: ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consequência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10, do versículo 1 ao 4. O valor desses sacrifícios expiatórios no Antigo Testamento estava na maneira como eles representavam a expiação autêntica que estava por vir. Em outras palavras, pessoas eram justificadas por crerem na promessa de Deus, por verem esses ritos como sombras de uma realidade futura. Elas recebiam expiação genuína somente com base em Cristo. Na cerimônia do Antigo Testamento, o conceito de substituição era central. Meu amigo John Gust, um evangelista anglicano, pregou numa ocasião sobre a cruz de Cristo e fez esta pergunta: se Jesus tivesse vindo à terra e ferido seu dedo num prego, de modo a derramar uma gota ou duas de sangue, isso teria sido suficiente para nos redimir? Se somos salvos pelo sangue de Cristo, isso não teria sido suficiente? Guest estava formulando o argumento de que não é o sangue de Cristo como tal que nos salva. Para os israelitas, o derramamento do sangue significava a entrega da vida, porque a punição pelo pecado era a morte. O que era exigido como pagamento pela transgressão contra Deus era a vida do transgressor. No sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, Deus estava dizendo ao povo de Israel: vocês cometeram ofensas capitais contra mim, e a lei exige a morte de vocês. Mas eu aceitarei a morte de um substituto em lugar da morte de vocês, simbolizada pela morte de animais. Expiação e propiciação. As Escrituras falam sobre dois aspectos distintos desta ação vicária: expiação e propiciação. Expiação, que contém o prefixo ex, o qual significa fora de, é a remoção da culpa de alguém. É a dimensão horizontal da expiação. Este aspecto é visto no drama do bode expiatório. O pecado do povo era transferido para o bode, e, depois, o bode levava embora os pecados, quando era removido da presença de Deus e levado para o deserto longínquo. O salmista usa a linguagem de expiação, quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Na realidade, é claro que nossos pecados não são transferidos para um bode expiatório, mas para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tomou sobre si mesmo a nossa culpa. Ele nos tornou o carregador de pecados, cumprindo assim as profecias relacionadas ao servo do Senhor, achadas principalmente em Isaías 53. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A propiciação envolve a dimensão vertical da expiação no ato de propiciação. A ira justa de Deus é apaziguada e sua justiça é satisfeita. A obrigação moral que devemos
por nossos pecados é paga a Deus, que assim fica aplacado. Ele fica totalmente satisfeito com o preço que foi pago por nosso substituto. Se não temos um substituto, não pode haver expiação nem propiciação, porque não somos capazes de satisfazer as exigências da justiça de Deus. Se fôssemos, não haveria necessidade de expiação, mas, visto que não podemos pagar nossa dívida moral, há uma absoluta necessidade de um substituto. Eu me vejo frequentemente em discussões com céticos que fazem perguntas sobre as reivindicações de verdade do cristianismo. Se respondo uma pergunta de modo que ficam satisfeitos, eles têm sempre outra pergunta engatilhada. Por fim, eu paro o ciclo interminável perguntando-lhes: o que você faz com sua culpa? Isto geralmente é o que acaba com a conversa, porque eles não têm nenhuma resposta, exceto alguma forma de negação da culpa. É trágico ouvir pessoas dizerem que não têm nenhuma culpa. Todos somos culpados diante de Deus. Precisamos tanto do aspecto vertical quanto do aspecto horizontal da expiação, e ambos envolvem um substituto. Estrutura de aliança. A explicação da Bíblia quanto à expiação se acha em sua estrutura de aliança. As estipulações de aliança que Deus propõe, seus mandamentos, devem ser obedecidas. As alianças têm sanção dupla: recompensas por cumprir a lei e punições por transgredi-la. A linguagem usada na Escritura para expressar essa sanção dupla é bênção e maldição. Por exemplo, em Deuteronômio, Deus falou ao povo: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 3 ao 6. Em sentido contrário, será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 ao 19. O tema de maldição é central ao conceito de aliança. Lemos no Antigo Testamento que os israelitas quebraram a aliança, tanto coletiva quanto individualmente. Todos nós somos transgressores da aliança, e isso significa que todos estamos sob a maldição. O mundo é maldito, nosso labor é maldito, a serpente é maldita, o homem é maldito, a mulher é maldita. Estamos todos sob a maldição de Deus. A maldição da aliança não era algo tipo um feitiço voodoo. Ser maldito de Deus significa estar excluído de sua presença e bênção. Por outro lado, ser bendito de Deus no Antigo Testamento era estar perto dele, ter a luz de sua presença. Cristo cumpriu isso de maneira vicária, e Paulo ensinou isso dramaticamente. Ora,
Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Isto é o antigo Evangelho, a promessa da bênção divina. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isto é o âmago da questão. Cristo nos redimiu da maldição da lei por tornar-se maldição por nós. Quando Paulo sonda as profundezas da expiação, chega ao conceito de maldição. O preço pelo pecado é experimentar a maldição de Deus. Cristo se tornou maldição. Foi entregue nas mãos dos gentios. É significativo que ele não foi morto por seu próprio povo, mas por gentios, que eram considerados povos impuros, que habitavam fora do arraial. Jesus morreu fora de Jerusalém. O Gólgota, que era fora dos limites de Jerusalém. Ele tinha de ser levado para fora do arraial, contado entre os gentios e considerado impuro. E Deus mergulhou o mundo em trevas enquanto Cristo era crucificado, indicando que a luz da presença de Deus se retirara. Cristo bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi abandonado porque a penalidade do pecado é o abandono divino. Jesus foi cortado da terra dos viventes em nosso favor, para que não fôssemos cortados da presença de Deus. Agradeço. Esse foi todo o capítulo 29. Que capítulo maravilhoso. Tchau.